e que Ele te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Gotinha de sabedoria, como a gente sempre começa, queria levá-los a Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. É o capítulo no qual Jesus envia seus discípulos, envia seus apóstolos, e chama para si os 12 e lhes dá autoridade para irem. Foram, tiveram êxito por causa do fato deles terem ido. Nós conhecemos Jesus. Nós somos o produto do trabalho dos 12. E quando os 12 foram, eles foram debaixo da autoridade de Jesus, no poder do Espírito, compartilhando a palavra e não modificando-a em hipótese alguma. Eles não acrescentaram a palavra, nem dela tiraram nada. Foram fiéis ao que o Mestre mandava. E quando a gente lê a palavra de Jesus com honestidade e seriedade, nós não vemos essa palavra sendo uma palavra de autoajuda, que seu conteúdo é sempre com o fim de massagear o ego do ser humano, de confortá-lo, de fazê-lo feliz. Não. A palavra de Deus é a revelação da verdade. A verdade não se importa com os seus missivistas. Se você é da verdade, a verdade te abençoa. Se você é da mentira, a verdade não tem compromisso contigo. Então a Bíblia não é um livro de autoajuda. Ela é um livro que esclarece a verdade. A verdade só incomoda quem vive na mentira. Quem vive na verdade, mesmo que a verdade esteja contra ele, essa verdade faz bem. É a palavra de exortação, né? Então, eu gosto da franqueza de Jesus e da verdade da sua palavra. E entre essas verdades, tem algumas que, se a gente não mastigar, a gente não entende. A gente acaba, por mau entendimento, nos equivocando na vida. E eu queria ler com você um texto que dá para produzir equívoco. Verso 35 e verso 36. Versos 35 e 36. Jesus diz assim, ó: porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. É isso que está escrito aí, sim ou não? Vamos juntos, mesmo com as versões diferentes. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem está sentado aí do lado de um familiar, marido, esposa, filho, quem está sentado aí do lado? O mulher está em pé. Então você está sentado do lado do inimigo. Que é isso, pastor, tem misericórdia. Senta um pouquinho. É esquisita essa palavra. Então, ela não compreendida gera loucura. Os fanáticos que não conhecem a Bíblia são religiosos descerebrados, fantoches de líderes inescrupulosos, acabam por deixar a família, deixar todo mundo por causa dessa palavra. Então, a palavra diz a respeito de si mesmo, lá no Salmo 1, bem-aventurado o varão que na sua lei medita. Não é o que lê a lei de Deus ou a palavra de Deus, é que medita. Meditar é aquilo que a gente faz depois que a gente lê. A gente lê, medita nela para tentar entendê-la. Não entendeu, leia de novo, medita mais. Não entendeu, lê de novo, medita mais. É na meditação, ou seja, a pós-leitura, ou seja, o que a gente mastiga, como eu digo, com o dente do cérebro, é que faz de nós bem-aventurados. Eu posso ler a Bíblia e continuar um infeliz. Mas é a maioria dos crentes que eu conheço.
leem a Bíblia não entendem nada. Aí que muda a religião, qualidade de vida não. Aí vira fanático, vira massa de manobra, número no meio da multidão e refém de líderes escrupulosos, inescrupulosos. Então, quando Jesus diz assim, eu vim impor dissensão homem contra seu pai, filha contra a mãe, nora contra a sogra, e os inimigos serão da sua própria casa, do que Jesus está falando? Bom, eu vou dar um exemplo bem prático. Ontem você deve ter visto uma reportagem de uma menina de 15 anos que foi achada morta, assassinada. Quem o matou? A matou. Seu pai. Por que seu pai a matou? Porque o pai abusou dela desde menininha. A estuprava. A violentava desde menina. A mãe sabia. O irmão sabia. O irmão maior. Como a menina se apaixonou por um menino, arrumou um namoradinho, o pai, com medo dela contar para o namorado, o que o pai faz? Mata a menina. E a polícia acredita piamente que a mãe e o irmão também estão envolvidos no assassinato da menina. Então na manchete está dizendo, pai, mãe e irmão matam a menina, porque a menina poderia contar para o namorado que ele abusava dela, ou não só, e ele poderia ser preso. Então, para não ser preso, eu mato minha filha. O que isso tem a ver com o texto? Quando Jesus diz assim, eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos serão os da sua própria casa. Jesus está falando, eu vim revelar a você que no tempo do fim, as relações consanguíneas, mesmo estas, as familiares, seriam extremamente fragilizadas, e de tal forma fragilizadas, que quando, ele falou no capítulo 24, o amor de muitos esfriaria, que quando o amor de muitos esfriasse, essa ausência de amor também alcançaria as relações consanguíneas. Jesus não está falando, eu vou ser a razão da desgraça familiar. Eu serei aquele que vos farei ver. Eu sou aquele que quando alcançá-los com o meu amor, farei com que a sua visão amplie de tal forma que você vai conseguir ver, inclusive, que não haverá mais verdade relacional nem entre as relações consanguíneas. Jesus fala que o amor se esfriaria de tal forma, mas de tal forma, que aquilo que outrora era o laço mais forte entre os homens, que era o laço familiar, aquilo que era a força mais poderosa entre os homens, que era o amor familiar. Ele está dizendo que quando o esfriamento viesse, por causa da iniquidade, ele está dizendo que esse esfriamento alcançaria até a nossa casa. Veja que Jesus fala que ele revelaria a dissensão entre pai e filha, entre o homem e seu pai, filha e sua mãe, nora e sogra. Ele está falando como que na terceira pessoa, ele não está dizendo aconteceria comigo, mas aconteceria com meus familiares. Quais meus familiares? Os que não fossem alcançados pelo mesmo amor, que é o de Deus, que me livraria da iniquidade, que faz com que o amor esfrie, inclusive entre pai e filho, entre mãe e filha. Ele fala da fragilidade das relações consanguíneas. Ele fala que aquilo que pareceria impossível de um pai violentar uma filha, de um filho matar a mãe, de um sujeito matar a sogra. Por que coloca a sogra? Porque a sogra doa ao homem o que ele tem de mais precioso. É o seu eu outro. Sua esposa, seu filho. A extensão de mim mesmo, Deus colocou no útero da minha sogra.
Sogra em Deus é para ser amada como mãe. Porque ela pariu a minha outra parte. Dá para entender o que eu estou falando? Agora, o que o mundo criou em torno da sogra hoje? Que ela é uma maldição. Ela é nossa mãe. Jesus está falando que esses laços que eram de entranháveis afetos, porque chegariam ao sangue, que seriam o ninho de onde nós emanamos, a nossa origem. Ele está dizendo que o adoecimento chegaria ao ninho, a origem, o adoecimento e a frieza entre os homens chegaria à fonte. Chegaria ao útero. Jesus está falando que quando isso acontecesse, nós estaríamos vivendo o pior tempo da história da humanidade. Porque um pai que mata uma filha em conluio com a mãe e o irmão para preservar a imagem, respeita o que na vida? Uma mãe que sabe do abuso do pai e se silencia, espera-se o quê? De uma pessoa dessa. Ora, se a mãe adoeceu desse jeito, imagina quem não é. Se um pai está doente desse jeito, imagina um homem que nunca gerou vida, nem filho. Do que Jesus está falando? Vocês estão sendo enviados, mas não se iludam. Não espere gratidão porque vocês vão pregar o bem. Não esperem retorno porque vocês vão fazer o bem. Não esperem reconhecimento e aplauso. Porque até como disse Spurgeon, o mundo odeia o que nós temos, o que o Evangelho tem. O que o mundo odeia no Evangelho? O Evangelho é verdade. O mundo fez opção pela mentira. Então quando Jesus diz que eu vim pôr em dissensão, ele está dizendo, eu vou revelar aonde a dureza, por causa do esfriamento do amor, em consequência da iniquidade, chegará à nossa essência, à nossa origem. Nós, no tempo do fim, seremos gerados já sem esse amor. Faz coro, Timóteo, Paulo faz coro essa palavra, quando diz que os últimos tempos seriam penosos. Lembra que eu já preguei sobre isso? Porque ele faz a biografia do homem do tempo do fim, 2 Timóteo capítulo 3, e num dos textos da biografia do homem do tempo do fim, ele diz, os homens seriam amantes de si mesmo. A palavra lá é filautos, filos autos. Amor por si mesmo. Isso não é autoestima. Filautos é uma palavra que conota um egoísmo tão grande, um retirar-se para si tão adoecido, é um voltar-se para si tão louco, é um ensimesmamento tão diabólico, que ele não considera a existência do semelhante. O outro é um objeto, não tem valor intrínseco. Paulo está dizendo, quando esse tempo chegar, vocês vão viver como quem paga uma pena. Os últimos tempos seriam penosos, dolorosos, aparentemente insuportáveis. E a gente, crendo que poderia refugiarmos-nos na nossa família, aí o Senhor diz assim, ó, nem na família vocês terão refúgio. Essa palavra mexeu comigo demais essa manhã. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque quando a gente vai no salmista, nós vemos o salmista dizendo, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Jesus está falando que chegaremos um tempo onde nós não teremos refúgio nem na família. Aí quando eu li essa matéria, o enterro já tinha acontecido. Eu queria no enterro dessa menina, eu me transportei para tentar sentir como ela, tentar viver um pouco de empatia. Ela já estava morta, não dava mais.
Mas eu fico pensando o que um filho tem de mais precioso na vida. A priori, a mãe e o pai. Aliás, o que filhos têm na vida? Tudo que nós temos é pai e mãe. Ninguém no mundo vai nos amar como eles nos amam. Ninguém vai nos ensinar com tanto amor como eles nos amam. Como eu falei no Dia das Mães, domingo passado, no Sermão da Manhã. Filho, quando tua mãe e teu pai quiserem te ensinar, quando tua mãe quiser te ensinar, ouça e aprenda. Porque se você não aprender, porque não quis escutar, o mundo vai te ensinar. O problema é que o mundo não vai te ensinar com o mesmo amor. Vai ser com dor. Agora, esse texto, Jesus diz que no tempo do fim, nem na família nós teríamos refúgio. Então, a primeira reflexão para a nossa gotinha nessa noite é: você como ente familiar, que tipo de ente tem sido? Alguém que contribui para o fortalecimento dos laços de amor? Ou você está contribuindo para a rachadura da tua família? Para a destruição dela, porque você não ouve, porque você não coopera, porque você não obedece, porque você resolveu ser o patinho feio. Quem é você na sua casa? Nesse texto, Jesus está dizendo que a desgraça chegaria à família. Você vai ser o que vai ser, o que faz a manutenção da graça, ou vai ser o agente da desgraça da tua casa? Segunda lição: se os laços consanguíneos no tempo do fim seriam fragilizados, e os inimigos seriam os da própria casa, que consequência traria isso? A consequência disso seria o questionamento sobre a necessidade e o objetivo de se constituir uma família. Pô, peraí, pastor, se o pai vai ser inimigo, a mãe vai ser inimiga, a sogra vai ser... a família vai estar numa crise diabólica. Vale a pena constituir família? Qual a necessidade disso? Veja, a consequência dessa destruição familiar, pela qual já passa o Brasil e o mundo, gera na geração que nasce na família arrebentada o questionamento: vale a pena constituir família? Como nós somos pragmáticos, estamos perdendo a transcendência. Nos transformamos num pedaço de carne que anda. Seres sequestrados pelo corpo, não conseguem ir além da altura do seu corpo nem da largura dele. Gente que perdeu o sonho, portanto, que perdeu esperança. Vive hoje como se não houvesse consequência nos amanhãs. Uma geração irracional. Uma geração inconsequente. Bom, essa geração é produto de uma família já arrebentada. Porque ver o casamento dos filhos dessa geração é ser tomado pela certeza de que não vale casar. Me lembro, preguei aqui alguns anos atrás a história de um garoto da nossa igreja. Hoje não mais, o pai dele é militar, está em Marabá. Ele com 13 anos, perguntei a ele, no encontro que eu tive com ele aí no corredor da igreja, no meu gabinete, eu não lembro, ele foi lá me dar um beijo. O que você vai ser quando crescer? Ele falou assim: eu não sei o que eu vou ser quando crescer ainda, pastor. Eu só sei que eu nunca vou casar. Pô, eu não perguntei isso. Agora me respondam vocês, da onde ele tirou a ideia de que ele nunca vai casar? Me digam vocês. De onde? De casa. Não foi do meu casamento, nem do teu. Da onde ele tirou? Nunca vou casar. Ah, claro que é dos pais. Chamei os pais e conversei. Como é que está o casamento de vocês? Bom, do lado de fora dá para tirar foto e botar no Facebook, se sentindo felizes. Aí eu contei a experiência do filho, o semblante do pai caiu. Eu falei: eu não sei o que vocês estão vivendo, mas a ideia que seu filho absorveu de casamento é de que ele é uma desgraça. Não sei como é o casamento de vocês, mas independente de como seja, não rouba do seu filho o direito de sonhar com um casamento feliz. Vivam de tal forma que quando seu filho pensar casamento,
ele diga: eu quero isso já, porque casamento foi ideia de Deus. Aí volta a primeira reflexão: você é o quê? O agente da graça do teu casamento, ou você é um desgraçado que está desgraçando com a tua casa? É disso que Jesus está falando. Por último, se ele fala da fragilidade dos laços consanguíneos do tempo do fim, se ele fala que a consequência disso seria o questionamento sobre a necessidade e o objetivo de se construir uma família, por outro lado ele diz que família saudável só é possível construída sobre o seu Criador, que é Jesus de Nazaré, que é Deus. Ora, se o amor do pai para o filho fenece e vice-versa, da mãe para a filha fenece, acabou. Do genro para a nora, para a sogra, que é que gera a sua segunda parte, a sustentação de si mesmo. Se a família genitora, a origem, a essência, morreu, ou pode morrer, alvo do esfriamento do amor, como que Jesus está falando? Como é que você pode salvar a tua família? Mergulhando no amor de Deus. Mergulhando no amor de Jesus. Jesus está dizendo: ide, 12. E eles foram. Vocês vão encontrar essa calamidade. Os que vierem depois de você encontrarão calamidade maior. Estamos nós aqui vivendo a calamidade familiar. Eu não sei como é que é a cabeça de um camarada que não conseguiu fazer sua esposa feliz. Eu não sei como é que você se perdoa, cara. Eu não sei como é que processa. Eu queria saber como é que é uma esposa que sabe, foi a razão do término de um casamento abençoado. Deus te deu uma mulher linda, séria, santo, um marido abençoado, e você acabou com isso. Como é que a pessoa trabalha para se perdoar, né? Quanta mentira tem que contar para si mesmo para não morrer de culpa? Eu não sei como é que é isso. Eu sei como é o bem que faz saber que você está fazendo muito bem aquela que Deus te deu, Neil. Eu estou te dando uma mulher que eu amo. Andréia, diz o Senhor, eu estou te dando um homem que eu amo demais. Veja o que você vai fazer com ele. Veja como você vai tratar a minha filha, Neil. E aí você trata bem. E depois de alguns anos ela está melhor do que como você achou. Como você acha que Deus olha para esse homem, para essa mulher? Dá para entender o que eu estou falando? Neil está tratando bem a minha filha está tratando bem o Neil. O Senhor sorri. Agora, quando que isso é possível? É quando a gente constrói sobre o alicerce Jesus Cristo. Porque se não for sobre o alicerce Jesus Cristo, foi em cima do nosso amor, que é finito, porque emana de um ser finito e contaminado pelo pecado. Se não for sobre o amor de Jesus, esse amor acaba mesmo. Porque o amor que eu tenho por ela acaba fenecendo em detrimento do amor que eu tenho por mim. E ao invés de amá-la como Cristo amou a igreja, ou seja, com renúncia e até com sacrifício, eu abro mão da renúncia do sacrifício e vou correr atrás da minha vontade, dos meus desejos. Vou correr atrás da minha felicidade. E se encontra com a sua infelicidade. Regra sem exceção. Então, minha igreja amada do meu coração, a tua família é um presente de Deus. Teu filho é um presente do céu, amém ou não amém? Tua casa é o ninho do Altíssimo. É uma dádiva do Todo-Poderoso. Valoriza isso. Porque o Senhor está dizendo que o esfriamento, a coisificação, a desgraça alcançaria até a casa daqueles que conhecem a palavra. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu disse: Senhor, a minha não, em nome de Jesus. Não quero chegar no final e ser julgado como o agente da desgraça da minha casa. Eu quero receber o galardão daquele que foi o agente da graça na minha casa. Só é possível para quem edifica a casa sobre os alicerces daquele que a inventou, Jesus de Nazaré. Diga: minha casa é uma bênção.
A minha casa é um presente de Deus. E eu serei, até o fim da vida, um agente da graça no meio dela. Aplauda o Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos adorá-lo. Aleluia. Dá para começar. Encha o meu lar. Já está no tom, tá? Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Profetiza: minha casa e eu. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Encha o meu lar. Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Juntos, tempestade resistiremos, confiando no Senhor. Lado a lado, paz e mais, irmãos e irmãs, em harmonia e amor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Orando juntos. Orando juntos. Ficando juntos, tempestades resistiremos, confiando no Senhor. Lado a lado, paz e paz, irmãos e irmãs, em harmonia e amor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Mais uma vez diga: minha casa e eu. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha Faça essa oração. casa Aleluia. e eu Entrega a tua casa, a tua família. serviremos ao Senhor. Se entregue para o Senhor agora. Confie nele. Oh, aleluia. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Serviremos. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Aleluia. Aplauda Jesus. Aleluia. Oh.
Glória a Deus. Aleluia.